O salário mínimo do Brasil deve passar de R$ 1.412 para R$ 1.509 em 2025, conforme proposta feita pelo governo federal. Um reajuste de 6,87% que já está gerando reações entre os trabalhadores. A nossa equipe foi às ruas para ouvir a opinião da população parnaibana sobre esse aumento e a maioria dos entrevistados expressou uma queixa recorrente. O reajuste não cobre a alta dos preços e dos alimentos e de outros itens essenciais que pesam cada vez mais no orçamento das famílias. O valor de R$ 1.509 para 2025 foi proposto com base na correção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, que reflete a inflação para famílias de menor renda. Apesar desse reajuste representar um pequeno alívio, a população segue questionando se ele é realmente eficaz para enfrentar a inflação. Esse aumento de salário é muito pouco, porque também diz que as coisas no próximo ano também vão mais aumentando, né? Como a comida, remédio, né? Ainda mais pessoa que é aposentada pelo INSS, ainda mais pelo BPC Loas, o dinheiro é muito pouco, né? Se você for comprar mesmo o essencial para dentro de uma casa, ele não acompanha, não dá. Infelizmente, no nosso país nós vivemos desse jeito. Sobre esse salário novo que vem aí, não cobre não. A alimentação tá cara, o pão tá caro, as verduras estão caras. Não dá nem para comprar um par de sapato o aumento, né? Eu acho muito pouco. Não é compatível com o preço dos alimentos? Maneira nenhuma. Observe que a gasolina está subindo, o arroz, né? E tudo, né? Até o feijão, né, cara? Tudo subiu, né? Aí quando chegar outro salário, o arroz está a R$8, com certeza. Este professor de economia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba destaca que a formação do salário mínimo não é uma decisão simples do presidente, como muitos acreditam, mas depende de critérios específicos. Só para a gente entender que o valor do salário mínimo ele segue uma regra de correção. Essa regra de correção hoje trabalha com um índice de inflação acumulado até novembro desse ano, mais a previsão de crescimento do PIB com base em 2023. Então, se a gente pegar esses dois valores e somarmos, nós vamos ter o percentual que foi aplicado de ajuste, inclusive com 0,14% a mais. Ou seja, traduzindo isso em termos, né, o aumento nominal em reais corresponde a R$ 97,00, atingindo o valor de R$ 1.509, comparativamente a R$ 1.412, que é o valor do salário mínimo vigente. A gente tem que entender o seguinte, a regra que é usada para a correção do salário mínimo, ela vai levar em conta o que a gente chama de Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Essa pesquisa de preços, ela vai coletar o consumo das famílias que ganham de 1 até 5 salários mínimos. A inflação, normalmente, que atinge a gente no nosso dia a dia, ela é calculada pelo mesmo índice que o governo utiliza para corrigir a meta de inflação, que é o IPCA, que é um índice mais amplo, que coleta o preço dos itens das famílias que ganham entre 1 até 40 salários mínimos. Por isso que a gente sente essa diferença. Apesar dos índices nos últimos meses terem caminhado juntos, eles já foram bem diferentes no passado. E se a gente pega o acumulado, essa diferença vai aparecer no dia a dia do brasileiro. As explicações econômicas e os índices calculados parecem não alcançar o trabalhador comum, que afirma sentir pouco ou nenhum impacto positivo em seu poder de compra. Muitos acreditam que o aumento, embora necessário, não é suficiente para compensar a disparada dos preços nos supermercados, nos combustíveis e nas contas básicas, como energia e gás. Bom mesmo não está sendo ainda. Bom é de 2.000 para frente, dá para cuidar as coisas. Tá, especialmente assim, quem paga aluguel, quem paga remédio, quem não tem a casa própria. Se a pessoa não tiver outro meio de vida para sobreviver, ele sofre um pouco com a família dele. 1.509 para um pai de família que tem uma mulher e 4 filhos não dá. Quem paga aluguel sabe como é que é, meu amigo. O aluguel ele não pede para amanhã não, ele pede para hoje, quando chegou a validade. Então, esse reajuste do governo precisaria observar a realidade financeira da família.
O reajuste do salário mínimo para R$ 1.509 em 2025 é só uma tentativa, né, de aliviar esse peso no bolso dos brasileiros, mas muitos ainda sentem que ele não acompanha o aumento constante desse custo de vida, especialmente dos alimentos, outros itens básicos. Para a maioria, o desafio de fechar as contas continua, mesmo com reajustes, mas apesar das dificuldades, a sociedade segue em frente, buscando formas de superar os obstáculos diários. Essa resiliência do trabalhador brasileiro é visível e constante. É um lembrete de que mesmo em meio às adversidades, há sempre uma luta diária para avançar e manter a esperança por dias melhores.